Fala, assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia pra vocês. Eu vou contar a inacreditável história do homem que afirma ter tido sua primeira relação sexual com um extraterrestre e que tem hoje mais de 60 filhos híbridos. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, histórias de pessoas que têm relação sexual, um contato de quinto grau com extraterrestres, acabaram se tornando comuns aí nos últimos anos, mas algumas merecem destaque, como por exemplo a da italiana Giovanna Poda. Poda! Eu já fiz um especial dela aqui no canal Assombrados, é uma história inacreditável. Ela diz que já teve 18 fetos híbridos com alienígenas, sendo que ela abortou o último e, detalhe, ela filmou tudo. E para ajudar a comprovar sua extraordinária história, ela mostra fotos e vídeos dos discos voadores, foto dos ETs que a raptam, radiografias de um implante no cérebro e marcas fosforescentes magnéticas no corpo. É uma história muito louca, eu vou deixar o link para vocês assistirem no final desse vídeo, porque aqui eu vou contar a história de um homem hoje com mais de 70 anos chamado David Huggins, que ele afirma categoricamente que há mais de 50 anos ele vem tendo aí relações com extraterrestres, inclusive relações sexuais, e que tem mais de 60 filhos híbridos. Vamos conhecer essa história. Assombrados, o David, ele é pintor. Então eu vou ilustrar aqui a história dele com alguns dos seus quadros, porque ele começou a recuperar as memórias lá em 1987 e ele começou a pintar. Ele é formado em artes aí na Escola das Artes. Então eu vou passar alguns quadros aqui dele, tá? Enquanto eu conto a história, que começou lá em 1951. Ele tinha 8 anos e vivia na fazenda da família na Geórgia, um estado lá dos Estados Unidos. E ele costumava brincar ali ao ar livre, normalmente. Até que um dia ele se lembra muito bem de ver um pequeno ser peludo com grandes olhos brilhantes que saía do bosque. O David até apelidou ele de Little Hair Guy, né? O pequeno cara peludo em português. Em outra visita, ele teve um encontro com uma espécie de louva-a-Deus, que se tornaria um companheiro regular de David por muitos anos, durante os primeiros encontros ufológicos. Ou seja, coisa que as crianças só viam aí na ficção científica, o David começou a ver na sua vida cotidiana. Você acha que parou por aí? Ele viu um pequeno ser peludo, um ser em formato de louva-a-Deus, mas começaram a aparecer outros seres alienígenas para ele. Inclusive uma mulher que marcou a sua vida, uma mulher híbrida, que ele chamou de Crescent. Essa mulher híbrida acabou se tornando no início uma professora e uma espécie de guia para o David. Porém, ao longo dos anos ela se tornou sua esposa, amante e mãe dos seus muitos filhos híbridos. Ele diz que quando ele tinha 17 anos, a Crescent o forçou a ter uma relação sexual. Foi a primeira vez dele e ele teve a relação com um extraterrestre. Ele afirma isso categoricamente há décadas. Como você viu aí, ó, a Crescent, ela tem um cabelo preto que pode ou não ser peruca, ele não sabe falar. Ela possui grandes olhos em formato de amêndoa, seu rosto é um pouco pálido, lábios finos e nariz pequeno. Seu queixo é pontiagudo. Ela tem o rosto de alienígena, né? Parece de Grey, mas o corpo ele descreve como sendo um corpo de um ser humano, com seios, vagina, tudo normal. Nas pinturas dele, ele retrata como se fosse um ser humano. E o David disse que ele ensinou os extraterrestres a como cuidar dos bebês, dos mais de 60 bebês híbridos que ele já teve, e que ele tem laço afetivo com esses bebês até hoje. Então um dia ele se mudou lá da fazenda da Geórgia para a cidade de Nova York, para um apartamento. Como que os extraterrestres iam aparecer lá, né? Lá na Geórgia eles podiam chegar em naves, no meio do nada, mas no meio de Nova York não dá. Então ele diz que abriam pequenos portais dimensionais na parede por onde esses seres extraterrestres entravam, e que quando eles chegavam o tempo era como se parasse. E como esse cara lembrou de toda essa história que começou lá em 1951? Foi no ano de 1987. Aconteceu nesse ano a convergência harmônica, entre aspas, que seria o quê? Uma espécie de ato final promovido por um, abre aspas, conclave de seres cósmicos, que aí fez ele recuperar suas memórias. E desde então, ele vem utilizando seu treinamento em pintura da Liga dos Estudantes da Arte, que é uma escola independente de arte, e da Faculdade Hunter, em Nova York, para mostrar ao mundo as suas experiências. Você viu esse monte de quadro aí que passou? Às vezes ele apresenta esses quadros em algumas galerias, tá? Poucas vezes ele consegue fazer isso, é convidado para fazer essas exibições. E mais raro ainda ele disse que é vender algum desses quadros. Muito difícil alguém querer comprar uma obra de arte aí que ele fez. E ele diz que muitas vezes, enquanto ele está pintando um quadro,
ele tem memórias de outros eventos que ele tinha esquecido. Aí ele já sabe o que ele vai fazer no outro quadro, ele já vai pintar um outro quadro com aquela memória. Então muitas vezes durante a pintura ele tem um reavivamento de memórias perdidas. E toda essa história é contada com mais detalhes num livro que ele publicou e tem disponível à venda lá na Amazon. O livro chama Love in a Alien Purgatory. Tem 68 páginas e é na realidade uma série de pinturas que descreve os encontros do autor como os ETs. Custa R$19,90. Se você quiser comprar, é só acessar o link. E também foi feito um documentário contando a sua fantástica história. Um cineasta chamado Brad Abrahams ouviu isso daí, quis saber mais, foi lá, ficou amigo do nosso amigo David Hughes, passou alguns dias com ele. David Hughes contou toda a sua história e ele fez um documentário chamado Love and Saucers, que foi liberado esse ano, em 7 de março de 2017. Um documentário de 67 minutos e as críticas são positivas. As críticas desse documentário são positivas, mas não tem nenhum lugar no YouTube nem para você assistir, nem para você comprar. Está sendo exibido somente em festivais de cinema independentes e em outras amostras aí. Atualmente o David Hughes mora na cidade de Hoboken, que fica ali perto de Nova York, né, do lado de Manhattan. E ele trabalha ali numa espécie de confeitaria durante o dia e durante a noite ele faz ali as suas pinturas. Lá em Hoboken tá, como é que chama a cafeteria lá? A Carlos Bakery, que passa no Discovery Home and Health, existe? Home and Health, o cara que faz lá os doces lá também é em Hoboken. É o Bud Valastro, isso. Deve ser na Rua das Docerias ali, ele trabalha ali, o David Hughes. E ele começou a ficar famoso depois que uma ufóloga turca chamada Farah Yurduzov conheceu ele durante um encontro ufológico no ano de 2002, lá em Nova York. Explicações. Tem explicação isso daí? Pode ter explicação sim. Pode sim, porque lá no documentário, em outras imagens, você vê que ele tem muita fita VHS no apartamento dele. Ele tem mais de 2.000 fitas VHS, lá do passado, de filmes de 1950, daquelas aliens esquisitões, insetos e tudo mais. E existem especialistas que dizem que traumas ou memórias podem vir de ter assistido esses filmes, entendeu? De tanto assistir esses filmes, pode ter ele achar que ele vivenciou realmente aquilo. É uma das possíveis explicações, tá? Não estou dizendo que é isso. Eu estou falando isso porque no documentário lá no Love and Saucers, eles sugeriram, foi o próprio cineasta lá, o Brad Abrahams, que contou a história de um neurologista que disse que essas memórias, esses avivamentos, podem ser desencadeados por tipos de convulsões epiléticas ou traumas. E eles desencadeiam a experiência de que ele sentiu é real, sendo que na verdade nunca aconteceu isso com ele. Assombrados tem uma grande matéria aqui no canal Assombrados, uma postagem no blog, tá? Convido você a ir lá conhecer, porque ele tem uma entrevista que ele deu pro portal chamado Artblog, uma entrevista bem interessante, que ele responde diversas perguntas. Tem mais sobre as exibições de arte dele, tá? E eu convido você também a conhecer a loja Assombrada, tem diversos produtos ali referentes à ufologia, luminárias, camisetas, canecas e muito mais. Faça uma visita na loja Assombrada. Tem cupom de desconto? Tem cupom de desconto, como esse é o mês dos namorados, né? O cupom NAMORADOS te dá 10% de desconto na compra de qualquer produto da loja Assombrada. Tenho certeza que você vai gostar. Gostou desse vídeo? Deixa aqui a sua opinião, tá? O que você acha, se é verdade que ele teve a primeira vez como extraterrestre aos 17 anos e hoje tem mais de 60 filhos híbridos. E agora acompanhe o especial em Giovanna Podda, a italiana que teve 18 fetos híbridos e ela filmou o último, ela abortando o último. Vai aparecer aqui a imagem dele daqui a pouquinho. Assombrados, até mais! Assombrados, os relatos da área, a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu?